malhar na direita é uma coisa que me faz muita confusão, né? E provavelmente a muitos portugueses, e principalmente aos portugueses que estão mais à direita e que têm essa ideologia mais à direita, como eu, que já o disse, não digo que partido vou votar por uma questão mas de coerência, do espectro identifico-me com a direita. Mas faz muita confusão ver a esquerda unida, outra vez numa nova possível geringonça, certo. E eu que estou à direita e que apoio a ideologia de direita, vejo a direita à batatada. É cíclico e é um dos principais erros da direita. Desde sempre. Que eles, esquerda, nos momentos de convulsão social, eles cedem, eles negociam e eles têm-se unido. Nós, direita, tínhamos conseguido historicamente, quando foi com a Aliança Democrática, fazer isso. Só que a Aliança Democrática hoje não pode ser a mesma coisa, porque a conjuntura social é diferente, porque a conjuntura política é diferente, porque a redistribuição de votos é diferente. O PPM na altura tinha representatividade. O PPM, e eu gosto muito do Gonçalo da Câmara Pereira, como pessoa, ele vai ficar furioso comigo, mas o Gonçalo não é político, é um bom Marialva, gosto dele, é porreiríssimo, mas não é político. Não é o Ribeiro Teles, na altura do PPM. O PPM foi o pai fundador da democracia, é dos primeiros partidos fundados em 75. Tinha uma direita ecológica no princípio conservador das florestas e todo o ordenamento do território, da maneira como Ribeiro Teles o escreveu. Ainda hoje muitos políticos que passaram pelo governo no ambiente deveriam lê-lo e tentar perceber como é que nós devíamos tratar da floresta em Portugal. Se calhar se lessem Ribeiro Teles e lessem o que está escrito, percebiam, eu creio que o livro do Ribeiro Teles, que se chama A Árvore, é importantíssimo para que todo o político que queira trabalhar no ordenamento do território o leia e perceba que, se tivessem seguido os conselhos dele, ainda hoje teríamos, se calhar, a floresta mais protegida, por exemplo, na altura dos fogos, porque está lá escrito como é que se deve fazer. Está lá escrito, inclusive, que falta porcaria na terra. Ou seja, tu escusas estar a pensar que são os fertilizantes, mas sim a bosta da vaca, isto vai dar asneiro eu ter dito isto, mas é a realidade, faz falta na terra para fertilizar. Portanto, se há conservadores daquilo que é o ambiente e a natureza, e a direita foi perdendo isso, deveria ser a direita, e os conservadores, os agricultores e todo o mundo rural que nós defendemos. A direita foi-se aburguesando e teve medo de sair à rua, tornou-se demasiado betinha, teve medo de dizer palavrões, teve medo de gritar quando tinha que gritar, teve medo de dizer o que tinha para dizer ou dar um murro na mesa e afrontar quando tinha que afrontar. Porque Sá Carneiro teve a visão de perceber que a social-democracia é o caminho para o socialismo. Sempre foi e é histórico. Sá Carneiro percebeu, quando fundou o PPD, que o que queria era capturar entre aspas, todos aqueles empresários aqui do Norte, pequenos empresários, que eram vistos aos olhos do Estado como proprietários e como tal eram quase criminosos. E que Sá Carneiro tinha que os defender, porque o tecido empresarial português, na sua maioria, sempre esteve assente na micro e pequena empresa, ou até nano-empresa, muito pequena, com 2, 3 funcionários. Nós não podemos tratar o Sr. Carlos da tabacaria, que é ele e a filha a vender jornais, e estou a falar de um caso concreto porque o Sr. Carlos é o senhor do quiosque em frente à Assembleia da República, como um grande empresário. Nem pode ter as políticas de... É uma empresa, e portanto, como tal, tem que ser tratado como um grupo Amorim ou como um grupo Sonai. Certo. Temos que ter alguma noção do que estamos a fazer. Sá Carneiro teve essa visão de ter essa política social em relação aos empresários e a quem gerava emprego. Ao longo dos anos, a direita foi-se destruindo e autodestruindo. Porque sempre teve, depois de 4 de dezembro de 1980, ou seja, com o atentado em Camarate, sempre teve uma falta de identidade e falta de um líder. Porque morreu Sá Carneiro, porque morreu Adelina Mar da Costa, e a partir daí as duas grandes figuras caíram. Freitas do Amaral, com todo o respeito que possa ter por ele, tem respeito até determinada altura da história, porque a determinada altura ele próprio traiu a direita quando aceita ser ministro do Partido Socialista. E a direita tem estado órfã ao longo destes anos. Até que apareceu alguém que tem uma retórica bem articulada, tem presença, tem imagem, diz tudo bem. Claro que não. Claro que não. Disse na semana passada, em reunião com o André, disse, não posso concordar com 100% do que dizes. Concordo com 98, concordo com 97. Nem com um amigo concordo vamos com concordar, não é? Nem o com próprio um amigo, André... Nem com a tua mulher tu vais concordar, não sei se tens ou não, mas... Não. O próprio André, no dia a seguir a fazer certas intervenções, se calhar arrepende-se de ter falado assim, certo, como claro. Eu me arrependo. Como eu também. Portanto, agora, neste momento, nós olhamos para ele, e nós, população, não estou a falar no partido, olhamos para ele e percebemos, pá, isto é o gajo, pá.
Isto é o gajo que diz o que nós pensamos. Este gajo não tem problema de dizer no sítio certo, como tiver que dizer, que se tiver que dar um murro, dá um murro, se tiver que abandonar a sala que tem uma capacidade de oratória, uma capacidade de retórica que transpira cá para fora aquilo que nós acreditamos. Portanto, a direita conseguiu arranjar um líder. O problema é que nasce dentro de um partido que o tentou sufocar de imediato, que era o PSD. E percebe, aqui está um perigo, que é o pior que pode acontecer aos partidos políticos, que é quando tens medo de alguém. Tens medo que aquele alguém cresça. E quando começas a ter esse medo, entras num ciclo vicioso de autodestruição. E o André teve a oportunidade, porque tinha notoriedade para isso, não é qualquer pessoa que agora chega e diz, vou criar um partido. O André sabia que tinha notoriedade, o André sabia que tinha televisão, e o André sabia que era controverso. O André sabia que tinha que criar confronto para ser notícia, porque caso contrário seria mais do mesmo. Era mais um. Tu sabes perfeitamente que quando vais à Assembleia e dizes Costa vai para aqui ou Costa vai para ali, tu sabes que estás a ser disruptivo, claro. E tu sabes que aquilo vai dar asneira. E sabes que a asneira vai gerar impacto, que impacto vai criar gente do teu lado e outros contra o teu lado. E o que tu fazes não é mais nem menos do que nós muitas vezes fazemos, que é, para nós, o público não é o final da comunicação, é um meio para continuar a propagar. Ou seja, eu quando me estou a dirigir a ti, eu quero que tu gostes da minha mensagem de forma a que tu a seguir a partilhes, porque a realidade hoje é outra. Já não é a lógica, tu não queres ter 150 mil visualizações. Tu queres ter 150 mil visualizações e 30 mil partilhas. Porque tu queres que o pessoal partilhe o que tu dizes. E que as pessoas funcionem como o teu meio de comunicação. E isso mais nenhum líder em Portugal consegue fazer, a não ser o André Ventura. Tem partilha, as pessoas partilham e tu só partilhas naquilo que te revês. Verdade, isso é verdade. E portanto, a lógica do Chega, a lógica do crescimento do Chega, não é preciso meter o Chega dentro de um frasco e levá-lo para estúdio para estudar. Nós não precisamos ser estudados como se fôssemos extraterrestres. É uma lógica de comunicação eficaz. Agora, podemos dizer, mas isto pode ser replicado por todos os partidos. O problema é que eles não têm uma mensagem que seja replicada porque ninguém se revê naquilo. Tu não vais replicar uma notícia ou um discurso no qual não te revês, porque tu não acreditas naquilo e vais chegar a uma altura que dizes, só este tipo, só o André Ventura, é que é o gajo em que nós confiamos para poder propagar, porque eu acredito no que ele diz. Às vezes não gosto tanto como ele grita, etc. Às vezes não gosto tanto como ele fala calmo. Isto nunca vai satisfazer a todos. Sim, mas isso já se sabe que André é possível agradar a toda a gente. Isto não vai soar bem, mas é a realidade. O André Ventura é partilhável e facilmente partilhável, e por isso a partir daí tu perdes o controle a partir do momento em que entra na rede, ganha vida por si só, e ele consegue captar essa atenção que mais nenhum político em Portugal atualmente consegue. E tendo estas sondagens, não é, de 17% do Chega, 26,5% da AD, 5% da Iniciativa Liberal, estamos a falar numa maioria já de 49,5%, se não estou em erro, à direita. E que sabemos que se houvesse aqui uma coligação destes três partidos era garantido que íamos ficar a governar à direita, mas o próprio líder do PSD disse que não ia governar com o Chega e já afirmou isso várias vezes, já deixou isso ponto assente, e há muita gente a maior parte das pessoas que se pergunta o que é que vai acontecer, quais são as possibilidades, não é? Já ouvi isto, já fiz a mesma pergunta a outros deputados de outros partidos, mas gostava que tu me respondesses o que é que tu achas que vai acontecer. Utilizaste um adjetivo para catalogar o Luís Montenegro com o qual eu não concordo. O líder do PSD, ele não é líder de nada. Um líder não toma a posição que ele tem o partido. Passa a redundância. Assim como a Iniciativa Liberal, o seu líder costuma vir ao teu estúdio, é o Bernardo Blanco. O Rui Rocha é o porta-voz do partido. Não tem carisma. Assim como o Luís Montenegro não tem carisma. Não podem liderar. Quem não tem carisma não lidera. O Bernardo é muito novo. Mas é um futuro garantido da Iniciativa Liberal. Eu digo-lhe isto muitas vezes, ele fica furioso comigo quando eu lhe digo, cheira-me que ainda vais ter que tomar conta disto antes do verão, porque o Rocha vai ter que saltar fora daqui para fora com o resultado vergonhoso. Vamos ver o que é que tu vais apanhar para governar dentro do partido. Dentro do PSD, esta sangria desatada que a direita faz constantemente, que é agora saiu o Rui Rio, vem Luís Montenegro. O que é que o Luís Montenegro faz? Limpa 50 dos 77 deputados e mete-os fora. Tu repara bem, a esquerda, José Luís Carneiro foi contra Pedro Nuno Santos, perde as eleições, e o que é que eles fizeram? Reuniram, disseram, tu representas 35% do partido, portanto eu vou-te dar 35% de lugares na lista para que o partido vá unido. A esquerda tem esta capacidade. A direita mata-se.
O único partido que não tem um problema com liderança assumida é o Chega. Tem esse problema completamente resolvido. Terá outros, teremos sempre problemas. Verás notícias que o António chateou-se com o Joaquim, que o Bruno não gosta do Tiago. Terás sempre isso. Agora, a nível de liderança está resolvido. Nós temos um líder. Eles não têm. A Iniciativa Liberal podia ter evitado tudo isto e não estaria nos 4%. Bastava contra o Figueiredo ter entendido os timings políticos e entender que era um homem carismático e que se devia ter mantido lá à frente. Sim, mas pode ter outras razões familiares e por aí fora, nós não sabemos, não é? Se fossem razões familiares, agora não é candidato à Europa. Não mediu os timings, não entendeu a leitura política do que estava a acontecer. Este governo era óbvio que iria cair e nunca poderia passar para Rui Rocha. Não passaria para Rui Rocha. É uma fraca figura. Ponto final, parágrafo. Não vale a pena. A Iniciativa Liberal vai levar um tombo nas eleições. Tenho algumas dúvidas que a Iniciativa Liberal consiga eleger em Braga, ou seja, correm o risco que contra Filipe Melo do Chega e contra Hugo Soares do PSD, que a Iniciativa Liberal corra o risco de não eleger Rui Rocha. Portanto, isto é brincadeira. Eles devem estar furiosos a ver isto, mas é a realidade. E de certeza que o Bernardo então está a ver, porque o Bernardo segue isto e pronto. Um abraço, se tivesse um abraço para o Bernardo. Eu tenho boa relação com ele. E portanto eu acho que o Bernardo a curto prazo, mas se isso acontece é muito perigoso, não é? É perigoso para a Iniciativa Liberal. É perigoso para a Iniciativa Liberal, mas para o pessoal que está em casa a perceber, que para quem não perceber, é preciso 25 mil votos, não é, para ser eleito deputado. Em Lisboa, no Círculo de Lisboa, aproximadamente a volta de 25. E em Braga é menos, é? É menos. Quantos é que são em Braga? Menos. Não tenho as contas, mas são menos. Quer dizer, o Círculo Eleitoral não sei exatamente quantos é que são. Não sei dizer quantos votos são. Mas vamos imaginar que são precisos 20 mil euros. Há uns que é por euros. É? Antigamente, olha, o Major Valentim Loureiro aqui em Gondomar que dava frigoríficos e micro-ondas, por isso era por euros que ele era. Vamos supor que em Braga é preciso 20 mil votos para ser eleito deputado. Sim. Porque foi aquilo que nós explicamos já noutros devaneios com o Bernardo e por aí fora, que há os círculos eleitorais e não é? E portanto, nós quando estamos a votar, não estamos a votar para um partido, mas sim para os deputados da nossa cidade, da nossa terra. Do nosso distrito. Exato. E se tiver X votos, essas pessoas vão ser deputados. É feito por método, ou seja, o método não é fácil de explicar. Olha, no livro está a explicação de como é que se faz o método, porque não é assim tão fácil e às vezes nós consideramos, por exemplo, tu tens a questão do CDS nas últimas eleições, que teve muito mais votos do que o LIVRE, teve muito mais votos do que o PAN e não conseguiu eleger, porque tinha os votos muito dispersos nos círculos eleitorais a nível nacional e eles tiveram os votos concentrados nos círculos eleitorais, neste caso de Lisboa. Ou seja, em Braga, se não houver, vamos supor que são 20 mil votos para Braga, o Rui Rocha não é eleito e o Bernardo pode ser eleito em Lisboa e será eleito certamente em Lisboa. Portanto, fica com o líder fora do partido, fora do Parlamento. Isso é muito arriscado mesmo. Mas eles têm-se esforçado para tentar mudar as coisas. Nós percebemos diariamente a mudança de imagem de Rui Rocha, deixou os óculos, passou a ter um acompanhamento de imagem feito por uma agência de comunicação de certeza que está atrás dele, a forma como tenta discursar. Mas tu ou nasces líder ou ninguém te ensina a ser líder e portanto eu não estou a dizer que ele é mau estruturalmente e a nível técnico, agora eu considero que ele é um tecnocrata e quando nós ao início dissemos que a Iniciativa Liberal não passaria de um conjunto de tecnocratas, percebemos que aquilo que lá está, o Carlos Guimarães Pinto não pode ser, não tem imagem para poder ser um bom líder da Iniciativa Liberal e eles tinham o líder e decidiram fazer uma alteração, porque acho que mediram mal os timings e ser político e ser líder também é isso, ou seja, se nos chega o André Ventura tivesse optado por fazer o caminho que o Coutinho Figueiredo fez, neste momento estávamos com o mesmo problema. O Chega estaria a cair, porque sabemos que vivemos muito à imagem do André Ventura. Não temos mínima dúvida acerca disso e sabemos que se o André tivesse saído, que o Chega neste momento estaria tu muito depois de dizeres o que estás a dizer, mesmo em relação à Iniciativa Liberal, sim, é normal que eles vão ficar chateados em ouvir isso, não é? É pacífico. Pronto, mas também já estão habituados, vocês estão sempre em confrontos, sim, mas isso foi o que acabei de dizer, tu acabaste de estar a malhar neles, não é? E eles provavelmente malham, não é provavelmente, eles malham, sim, em vocês, claro, ou seja, e continuam nisto, ou seja, tu achas que depois de dizeres o que estás a dizer, que o Rui não é um bom líder, etc, depois, qual é a probabilidade do facto de andarem a malhar uns nos outros, de haver coligações, de haver, não é? Porque quando chegamos a uma altura para fazer governo, aquilo que temos que pensar não é na questão tanto da liderança, temos que olhar para as propostas e perceber se a minha proposta é idêntica à tua. Eu posso não gostar da tua imagem, posso achar que és um mau comunicador, tu podes achar o mesmo de mim, mas depois quando chegamos à altura das propostas perceber que nem todos temos que ser excelentes oradores e que cada um nasceu para o que nasceu. O Rui Rocha pode ser muito bom tecnicamente, não é bom para liderar um projeto, assim como o Luís Montenegro não é bom para liderar um projeto e o próprio partido não o reconhece. Agora, para nós é muito claro, se não existir governação à direita, quando o espectro político parlamentar pode determinar que a maioria é de direita, se não acontecer é porque o Luís Montenegro e a AD não querem. Ponto final, parágrafo. E porque eles quiseram ceder.
Porque são eles que estão a colocar a linha vermelha. Não podem dizer, mas o Chega tem que votar em nós, mesmo que nós não o aceitemos. Quando nós há 3 anos que andamos a dizer que connosco não há governação com mera incidência parlamentar. Tivemos o exemplo dos Açores, onde claramente nós fomos o adulto na sala. Eu faço um pacto contigo, faço um acordo contigo e digo, eu aceito que tu fiques a governar, mas as minhas condições são estas. Vamos fazer uma luta contra a corrupção, vamos lutar contra a subsídio de dependência. Passa 1 ano, passa 2 anos e tu gozas com a minha cara e continuas sem fazer absolutamente nada. E eu ouvi isso, passou o primeiro orçamento, não vai passar o segundo. E tu continuas a teimar que isto vai ser feito assim. E chega a determinada altura que o que eu te digo é, então o governo vai cair por aqui. O governo vai cair por aqui porque tu não estás a cumprir com o que fizeste comigo. E vamos para eleições neste fim de semana, dia 4, lá estaremos nós nos Açores a votar. E o Chega a crescer. Portanto, o PSD tem que de uma vez por todas perceber que nós não somos o CDS. E quando estou a dizer que o CDS, não estou a desrespeitar a história do CDS. Eu já passei pelo CDS. Na percentagem e na força que é mostrar. E não só. E no princípio de que o CDS permitiu, com Paulo Portas, ser uma muleta útil do Partido Social Democrata. Permitiu ser abafado. E isto politicamente é o braço do urso. Se eu deixo que tu entres no meu governo, em troca meramente de lugares, mas tu não me exiges que eu pratique as tuas políticas, nem me fazes fiscalização para eu praticar as políticas em que acredito, primeiro, estou a desvalorizar o meu eleitorado, estou a trair o meu eleitorado por completo, porque vendi-me por ocasião e vou ser abafado por ti. E daqui a 4 anos, eu não valho absolutamente nada. E as pessoas vão dizer, mas porquê é que eu vou votar em ti se tu depois te vais vender ao PSD? O desaparecimento do CDS dentro do Parlamento é isto, é esta história. Aliás, a falha consecutiva de 49 anos da direita permitiu o aparecimento do Chega. Nós não aparecemos porque a esquerda falhou e porque a esquerda é corrupta, porque isso sempre foi. Ao contrário, a direita é que sempre teve fraca. A direita é que permitiu, que nunca fez oposição construtiva, oposição concreta, e daí determinou que abriu espaço no espectro político à direita. E eles continuam a dizer porque é o PS que cria o crescimento do Chega. Não é. O PS sempre foi assim. Eles é que nunca souberam fazer oposição e daí nós aparecermos.